Olá pessoal do canal Priscila Fernandes, que a graça e a paz do Senhor Jesus possam entrar no seu lar. Estou eu aqui mais uma vez para trazer mais uma reflexão da parte do Senhor para a minha e para a sua vida. Hoje um pouquinho diferente. Esta semana eu recebi um texto no meu Zap e eu achei muito interessante. Eu falei, eu vou guardar para no final de semana eu gravar um vídeo falando sobre isso. É muito importante, é muito tocante esta mensagem, a carta de um filho para uma mãe. Hoje em dia nós vivemos em um mundo muito difícil de educar os filhos, né? É muito difícil, eu sei, eu não sou mãe, mas eu observo ao meu redor, os pais de hoje em dia têm uma grande responsabilidade, um grande desafio que é educar os seus filhos, mas às vezes as atitudes dos filhos é culpa dos pais e você vai entender. Eu gostaria que vocês abrissem suas Bíblias no livro de Provérbios, capítulo 13, versículo 24. E depois a gente vai ler o texto que está aqui, ó. Aleluias, para a gente entender. Provérbios 13, 24 diz assim: o que retém a vara aborrece ao seu filho, mas o que o ama, cedo o disciplina. Aleluia. Hoje em dia, nós estamos vivendo a geração do mimimi. Uns meninos, quando eu falo meninos, eu estou incluindo homens e mulheres, já adolescentes, rapazes e moças, bom de criar juízo, de pensar no futuro, de ser alguém, mas por culpa dos pais não corrigir, só mimar, tudo na mão, nunca ensina o filho a fazer nada, não ensina a respeitar o próximo. Os filhos ficam debaixo da asa dos pais, não aprende a fazer nada e às vezes faz coisas erradas e os próprios pais encobrem. É meu filhinho, é meu bebezinho, né? Eu já ouvi uma mãe falando com um rapaz de 20 e poucos anos, é meu bebê, né? Meu bebê. E nesse bebê ele acredita que é teu bebê e vai ficar nas tuas costas pro resto da vida, sem querer trabalhar fora e nem te ajudar nos afazeres de casa. No celular assistindo Netflix, na TV, no celular, no notebook, e você se matando para dar o melhor para ele. Às vezes não sabe fritar um ovo. Uma pessoa com 20 e poucos anos. Culpa de quem? Dos pais. E aqui está falando: o que retém a vara aborrece ao seu filho, mas o que ama cedo o disciplina, corrigir. Eu não estou falando de maltratar, de andar batendo, xingando, como muitos pais faz de forma errada. Estamos falando de corrigir, de ensinar o caminho correto. E eu vou ler esse texto que me chamou muito a atenção. E eu gostaria que vocês prestassem bem atenção. É a carta de um filho para uma mãe. Diz assim: um preso condenado à pena de morte, a aguardar pela execução, pediu como último desejo um lápis e papel. Após escrever por vários minutos, o condenado chamou o guarda prisional e pediu que essa carta fosse entregue à sua mãe biológica. A carta dizia: mãe, se houvesse mais justiça nesse mundo, seríamos os dois executados e não apenas eu. És tão culpada quanto eu sou pela vida que tenho levado. Lembra quando roubei e levei para casa a bicicleta de um menino como eu?
Você me ajudou a escondê-la para que meu pai não descobrisse. Lembra quando roubei dinheiro da carteira do vizinho? Você foi comigo gastar no centro comercial. Lembra quando discutiu com meu pai e ele foi embora? Ele só queria corrigir-me por eu ter roubado o resultado final do curso que acabei sendo expulso. Mãe, eu era uma criança. Pouco tempo depois, tornei-me um adolescente problemático e agora sou um homem bastante mal formado. Mãe, eu era apenas uma criança que precisava de correção e não de aprovação. Mas mesmo assim, eu te perdoo. Só peço que faça essa carta chegar ao maior número de pais do mundo, para eles saberem o que faz todos os homens se tornarem pessoas do bem ou do mal. É a educação. Obrigada, mãe, por me teres dado a vida e por me ajudar a perdê-la. Assina o teu filho delinquente. Que forte e que triste. Isso aqui acho que foi baseado em histórias reais. É os pais que não corrigem. O filho chega do colégio com uma borracha que não é dele e os pais passam a mão. É apenas uma borracha. Daqui a pouco essa borracha pode se tornar um celular, pode se tornar dinheiro e a culpa é sua, mãe. A culpa é de você, pai, que não orientou, não ensinou, não disciplinou, não deve pegar o que é seu. Aqui é uma mãe que passava a mão na cabeça do filho, tudo que ele fazia, ela sorria e batia palma, que fofinho. E hoje, nesse momento, ele estava como? Caminhando para ser executado. E ele falou, se houvesse mais justiça, seríamos eu e você. Porque eu fiz coisas erradas, porque você apoiou. Foi isso que ele escreveu. E lá no finalzinho, ele diz, obrigada, mãe, por me dar a vida e por ajudar a tirar ela tão rápido, tão cedo. Assina teu filho delinquente. Que dor, que impacto uma mãe lê uma carta dessa. E hoje eu estou aqui para trazer essa reflexão. Vamos analisar como estão sendo educadas as crianças. Às vezes a gente convive em ambientes que você vê criança de todo tipo. E você vê a maioria dos pais passando demais a mão na cabeça do filho. Ai, meu bebezinho, meu nenenzinho com 15, 16 anos. Bom de criar juízo e já começar a procurar um emprego. Meninos, meninas que não querem ajudar os pais nos afazeres de casa. Tudo tem que ser a mãe e o pai fazendo. Criança até 10 anos, a partir de 11 já é adolescente. Você tem que ensinar seu filho desde cedo como cozinhar um arroz, como fritar um ovo. Você tem que chegar e falar, ó filho, olha filha, vamos hoje dar um grau aqui na casa e a mamãe e o papai querem sua ajuda. Lava essa louça. Hoje os filhos não querem lavar o próprio prato que comeu. Tem que ser pai, tem que ser mãe. E isso é culpa sua, pai e mãe, que não ensina. Você acha que vai estar pro resto da vida com esse menino? Um dia ele vai bater as asas dele. Um dia ele vai ter que se virar. O mundo lá fora ensina de uma forma que machuca. Os filhos não vão ter papai e mamãe para o resto da vida, não. Temos que aprender a se virar desde cedo. Aleluias.
Isso é um alerta para você, pais, refletir como está sendo a educação. Às vezes, dá tudo que o filho quer. Nunca diz não. Ei, na vida, o filho tem que entender que existem momentos de sim e momento de não. Mas às vezes a mãe ou o pai não tem condição de dar certa coisa, mas se mata para dar. Ei, ensina ele desde cedo que para ele conseguir as coisas dele, um dia ele vai ter que ralar. Ontem eu presenciei uma cena que eu achei até interessante. Um pai que tem condição, a filha quer comprar um brinquedo que custa 1.000 e alguma coisa, eu acho, e ele empenhou ela já, vendeu umas pulseirinhas. Ah, tá explorando a criança. Não, ele tá ensinando ela a ser uma grande mulher futuramente. Ah, eu quero algo de 1.000 e pouco. Tá aqui, minha filha, tome. Não, você vai ajudar. Eu vou dar a metade, mas a outra metade você já vai conseguir. Eu achei bonito isso. Porque tem que ser assim. Pare de tratar os filhos como se eles fossem Eles já são grandes. Eles têm que entender a vida. Para de fazer tudo por eles. É uns meninos que não vai no mercado. Dobrou a esquina, chegou no mercado, não vai sozinho. O pai tem que ir segurando a mão. Você vai estar com 100 anos e ele com 70? Com essa frescuragem toda? A gente tem que amar, tem que dar carinho, tem que dar atenção, tem que cuidar, tem que valorizar, sim. Porque foi você que colocou no mundo. Mas não vá tratar eles dessa forma para sempre, não. Analisa essa carta. Para finalizar o restinho aqui. Reflexão. Quem se nega a castigar seu filho não o ama. Não ama. Castigar é colocar de joelho no milho, é espancar, amarrar ele, chicotear e depois colocar sal nas feridas. Não. Não estamos falando de agressão, não. Estamos falando de ensinar. Quem se nega a castigar seu filho não ama. Quem se nega a ensinar o certo, o caminho que deve seguir, o caminho que deve andar olhando para o alvo, que é o Senhor Jesus, ensinar as tarefas de casa, você comeu, lave o seu prato. Quando ele estiver maiorzinho, vamos estipular coisas. Hoje é o dia de você passar o pano na casa. Às vezes o pai e a mãe trabalham, o filho só estuda e nem valoriza o estudo, chega só vai assistir. Aí a mãe vai chegar do trabalho morta de cansado, vai ter que fazer tudo e o filho lá no sofá o dia todo. Não, hoje vai ser o dia de você lavar a louça, vá lavar a sua roupa. Tem pessoas aí, misericórdia, que não lavam uma peça íntima. É a mamãe e o papai. Sempre achei isso ridículo. Você tem que se virar. Lá, você sujou seu short, vá lá e lave. Sujou sua comida, vá lá e lave. O chão tá sujo, não precisa ninguém mandar não. Varre e passa um pano. Ensine desde cedo. Para quando eles crescerem, ser homens e mulheres de verdade. Você sabe que quando foi no seu tempo, você não era bajulado assim não. Seu pai, sua mãe te ensinava desde cedo a fazer as coisas. E por que você quer empenhar outra educação para o teu filho? Ensina. Quem o ama não hesita em discipliná-lo. A educação é uma arma mais poderosa que tu pode usar para mudar o mundo. Educação e repreensão começam nos primeiros anos da infância. Ou seja, nos primeiros anos. Hoje eu acho bonito algumas mães aí, criancinha de 1 ano e pouco, 2 anos, já na mesinha com babadorzinho, comendo com sua própria mãozinha. Que lindo, 2 aninhos comendo sozinho. Tem que ser assim. E já existem outros que não são assim. A culpa é da criança.
crescer lesadão? Não. A culpa é você que não ensinou. Aleluias. E durante até o último dia de vida, filho é bênção do Senhor. Filhos é para a vida inteira, é do momento que a mãe sabe que está gerando. Até aquele filho partir, ou a mãe ou o pai. É para sempre. Filho é responsabilidade. É um presente de Deus que te deu. Cuida dele, zela dele, ama ele, faz de tudo por ele. Mas nunca esqueça de educá-lo corretamente. Educa com amor. Tem como educar com amor, com carinho? Chega, chama, conversa. Vamos dialogar. Dialogar é tudo, gente. É tão importante. Vamos conversar, meu filho. Vamos conversar, minha filha. É assim, assado. Você deve fazer isso, isso e isso. Nunca pegue coisa que não é seu, nem que seja uma balinha. Educar as crianças para que não seja necessário punir os adultos. Às vezes, você como pai e como mãe não educa suas crianças. E um dia o mundo vai pegar eles e vai punir como adulto. Não será fácil. Então aproveite e cuide agora. Cuide agora. Que Deus te abençoe. Até o próximo vídeo.